O objetivo desse vídeo é fazer uma demonstração da regra da cadeia, que é uma regra de derivação muito importante que a gente usa, né? Quando a gente tem uma função composta, por exemplo, uma função y que depende de uma outra função, por exemplo, u de x. Ou seja, a gente tem uma função y que depende de uma outra função u que depende de x. E para encontrar a derivada da função y em função de u de x, a gente tem que usar a regra da cadeia. Bom, e antes de fazer qualquer vídeo com exercícios, eu vou fazer um vídeo demonstrando a regra da cadeia de uma forma intuitiva, para mostrar, né, de onde ela vem e por que ela dá certo, né? Bom, a regra da cadeia, para a gente demonstrar por que dá certo, vamos lembrar da regra da cadeia. A regra da cadeia diz que a derivada de uma função y em relação a x é igual à derivada de y em relação a u vezes du em relação a derivada de u em relação a x. Bom, mas por que essa fórmula dá certo? Qual que é a demonstração disso, né? Para isso, a gente tem que voltar para o conceito de derivada, né? O conceito de derivada diz que dy dx é igual ao limite, né? É um limite quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x dividido pelo ΔX, né? Só que a gente também pode escrever isso de uma outra forma, né? Que é o limite de ΔX. Bom, esse termo que está no numerador nada mais é do que o ΔY, né, da função. Então, eu vou reescrever ele aqui. ΔY por ΔX. Bom, beleza. Então, essa é a definição de derivada. Como que a partir dela eu demonstro a regra da cadeia, né? Bom, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar ali o limite. E, bom, eu vou fazer uma operação, né? Eu posso multiplicar a fração ali do limite por ΔU vezes ΔU, né? Que é 1. Então, fica assim. Então, usando esse truque, né, matemático, a gente tem isso. Agora eu vou usar uma propriedade que é a propriedade de que o limite do produto é o produto dos limites. Então, fazendo essa operação, eu vou ter que o limite, quando ΔX tende a zero, eu vou escrever assim, do ΔU pelo ΔX vezes ΔY por ΔU. Não, desculpa, agora é o produto dos limites, né? Então, é o limite de ΔX tendendo a zero de ΔY sobre ΔU. Tá. Só que agora a gente pode pensar o seguinte, né? A gente tem que a u de x é uma função contínua em x, certo? Contínua e diferenciável. Então, vamos supor aqui que a gente tem uma função, vou pôr no gráfico. Aqui o eixo vertical é o u, o eixo horizontal é o x. Aqui a gente tem a função u de x. Bom, vamos pegar dois pontos aqui. A e B. E B menos A é igual a ΔX. E aqui no eixo vertical a gente tem o U de A e o U de B. Se a função é contínua e diferenciável, a gente pode observar que quando ΔX tende a zero, o ΔU no eixo vertical também tende a zero.
A gente só pode afirmar isso porque a função é contínua e diferenciável. Ou melhor, a função acho que basta ser contínua para isso acontecer. Então, a gente pode substituir aqui na nossa fórmula do limite, essa fórmula aqui. Aqui onde a gente tem ΔX tendendo a zero, a gente coloca ΔU tendendo a zero. Então a gente vai ter o seguinte resultado. Que o limite do ΔX tendendo a zero de ΔU por ΔX vezes o limite de ΔU, né? Agora eu estou trocando, tendendo a zero vezes ΔY por ΔU. Bom, a gente viu, né, que isso daqui é a definição de derivada, né? Por exemplo, esse termo aqui, ele é igual du por dx, e o outro termo é igual a dy du, né? E isso tudo é igual a dy dx. Então essa é a demonstração, né? Essa é a regra da cadeia que a gente queria demonstrar. Então é por isso que a regra da cadeia é válida.